A sua igreja é uma igreja saudável? Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Professor Johnny aqui, e eu comecei com essa perguntinha se a sua igreja é uma igreja saudável, não porque através desse vídeo eu quero arrumar problema para a sua vida. Pelo contrário, eu quero poder te ajudar a entender o que de fato é uma igreja saudável, uma igreja que de fato seja bíblica e que glorifique e exalte o nome de Deus aqui na Terra. Claro que hoje o que a gente vai conversar, eu vou estar pautado em cima de um livro muito bacana que eu indico a vocês. Eu tenho ele aqui no Kindle, que é 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever, né? É da editora Fiel. E em cima do livro, em cima dessas 9 marcas, a equipe do pastor Mark Dever criou um box com 9 livrinhos, né? São livros pequenos, curtos, cada um dentro de uma marca, ok? Aqui eu só tenho 5 livrinhos da série. Eu ainda falta adquirir os outros 4 para completar aí as 9 marcas. No livro, ele trabalha os pontos principais, o que de fato significa cada uma dessas marcas. E aqui, nos livretinhos, são autores, pessoas que fazem parte da sua equipe, né, a equipe 9 Marcas, que é um ministério de implantação de igrejas bíblicas, de igrejas que de fato exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. Então é esse papo que a gente vai estar batendo hoje aqui, ok? Eu tenho aqui uma colinha até para explicar a vocês de fato quem é o pastor Mark Dever, para a gente entender que é homem de Deus. O fato também de estar colado com a galera da Fiel já é uma grande demonstração de seriedade, porque o povo da Fiel, para quem conhece, sabe que eles são sérios demais. E como você pode perceber, eu tô derretendo, né? Porque tá um calor danado e aqui também tá calor e eu não vou cortar isso no vídeo para você ver o que eu passo para poder te trazer um conteúdo de qualidade. Lembrando que esse vídeo tá aqui no clube de assinatura, né, para você que é membro, mas provavelmente eu vou compartilhar também em outros grupos, porque eu achei muito bacana a ideia desse vídeo, então acho que vale a pena ampliar. Você que ainda não faz parte do clube de assinatura teológico, Teologia para Todos, eu te convido aí para estar com a gente. Se quer saber como, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente troca uma ideia, beleza? Então quem é o pastor Mark Dever? Ele é diretor desse ministério chamado 9 Marcas, né? Lá nos Estados Unidos. Ele é pastor da igreja, a Igreja Batista, né? De Capitol Hills, né? Em Washington, D.C. Ele é graduado na Universidade de Duke. E olha que interessante, ele tem um mestrado em divindade no Gordon Conwell Theological Seminary e é PhD em História Eclesiástica na Universidade de Cambridge. Então o cara não é pouca coisa, o cara é um estudioso, alguém que estudou teologia, que desenvolveu teologia e partiu para essa prática teológica. E esse ministério dele é interessante porque ele ajuda a galera a entender o que de fato é uma igreja bíblica, uma igreja que segue o padrão do reino, apontando para aquilo que Cristo ensinou e dá essa diretriz para a igreja. Não é mais um movimentozinho de crescimento de igreja, porque ele mesmo vai trabalhar essa ideia. Não adianta nada a igreja crescer em quantidade, enquanto a qualidade não é tratada. Uma das marcas a gente vai ver é a questão do discipulado, que é muito valorizado. Só tem como haver um crescimento que de fato seja bíblico se houver um discipulado. Caso contrário, vai ser um inchaço que a gente percebe em muitas das nossas igrejas. Diga-se de passagem, todo o material que eu apresentei aqui, mesmo de maneira rápida, sem ficar dando muita ênfase no material, eu não ganho nada se você adquirir esses materiais, mas o reino de Deus com certeza ganha, né? Se você puder compartilhar com seu líder, com seu pastor, porque esse ministério tem a intenção de ajudar líderes e pastores no desenvolvimento bíblico do que é de fato uma igreja, né? Com a eclesiologia que de fato glorifica a Deus. Então vale muito a pena. O Ministério 9 Marcas,
Ele é um ministério que é dedicado aos líderes, né, da igreja, com a visão bíblica e recursos práticos. Volto a dizer, não é um movimentozinho simplesmente crescimento de igreja, mas é algo muito sério, pautado na palavra de Deus. E também foi transformado em livro, né? A ideia deles foi transformada também aí em livros. E na própria editora Fiel, olha o que está na descrição lá do site, eu fiz questão de copiar porque eu achei bacana, ó. O que constitui uma igreja saudável? Uma grande congregação, um estacionamento suficiente, né, para o tanto de carros que a gente tem hoje na igreja, uma música vibrante. Talvez você já leu obras sobre este assunto, sobre o crescimento de igreja, né? Mas não como essa. 9 marcas de uma igreja saudável não é um manual de instrução para crescimento de igreja saudável, né? Simplesmente de um crescimento de igreja, melhor dizendo. É a recomendação de um pastor a respeito de como avaliar a saúde de sua igreja, usando 9 qualidades negligenciadas por muitas das igrejas contemporâneas. Quer você seja líder, quer você seja um membro envolvido no ministério de sua igreja, você pode cultivar essas qualidades em sua igreja, trazendo-lhe vida e nova saúde para a glória de Deus. Então repare que o ministério é voltado para esse entendimento de estar abençoando a igreja local, fazendo com que o ministério, o reino de Deus, cresça e se desenvolva aqui na terra, né? No caso, na sua comunidade, no local onde você e a sua igreja estão inseridas. E quais são essas 9 marcas, né? Lembrando que cada uma marca no livro é trabalhada de uma forma e ela é ampliada um pouquinho por diversos autores nos livrinhos menores que compõem aí esse box, que eu super indico você a estar adquirindo, ok? Então vamos lá. Quais são essas 9 marcas? Primeira marca, pregação expositiva. Pessoal, infelizmente, em muitas de nossas igrejas a gente não tem visto uma pregação expositiva. A gente tem visto, muitas das vezes, uma água com açúcar muito da ruim, uma grama seca, algo muito complicado. O pessoal, ao invés de expor a palavra de Deus, fica expondo a sua vida, fica trabalhando uma série de testemunhos pessoais que exaltam mais a ele do que a própria figura do nosso Deus. E pregação, irmãos, é a exposição das Santas Escrituras. Não tem pra onde correr. Então, uma igreja séria, que tem um sinal de uma igreja saudável, é uma igreja que busca ter uma pregação expositiva. O texto bíblico sendo explicado e esclarecido para os irmãos. Sem axologia, dentro de um entendimento exegético correto, dentro de uma hermenêutica correta, sem groselha, coisa séria. Exposição bíblica. Primeiro ponto, né? Ou seja, primeira marca que a gente vê, pregação expositiva. A segunda marca, uma teologia bíblica. Irmãos, uma teologia bíblica é que existe Cristo no centro, né? É o que existe Deus no centro. Então é o teocentrismo, é o cristocentrismo. É o trono sendo feito e elevado através de um perfeito ensino, de uma perfeita teologia e Cristo de fato reinando. Não é o que a gente tem visto em muitas igrejas por aí. A teologia não tem sido bíblica, a teologia tem sido antropocêntrica. O culto sempre tem um homem como o endereçado, né? É sempre algo que Deus vai te dar, é sempre algo que você nunca vai no culto para oferecer, você vai no culto para receber, né? Quantos aqui vieram receber uma benção, né? Aí tá lá a galera, eu, igual uns doidos lá querendo receber a sua bênção, quando na verdade cultuar é oferecer, não é receber. Então uma teologia bíblica séria faz com que a igreja entenda o que de fato é o culto, o que de fato é a adoração, quem de fato é Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, quem é o homem através de uma antropologia bíblica, né? De fato, o que foi o pecado, em que consiste o pecado, em que consiste a salvação, o que consiste no plano da salvação. Repare que tem uma série de coisas que são negligenciadas. E repare, quando a pregação expositiva, que é a primeira marca, é deixada de lado e a segunda marca, a teologia bíblica, afeta a terceira marca, que é o evangelho. Irmãos, infelizmente, em
muitos lugares, esse evangelho que tem sido pregado não é o evangelho de Jesus Cristo. Sinto muito pela sinceridade, ok? Se você se sentiu nesse momento ofendido, eu não posso fazer nada por você, mas muitas de nossas igrejas não têm pregado o evangelho da maneira correta. A cruz tem sido esquecida, irmãos. Tem parecido que o que Jesus fez não passou de uma obrigatoriedade dele, não passou de um dever, mas foi simplesmente... Não, irmão, não é isso não. O evangelho é a morte, a ressurreição, o sacrifício de Cristo, as boas novas. E, infelizmente, em muitos lugares, isso tem sido deixado de lado. Repare que cada tema desse daria para ampliar e daria um vídeo, né? Quarta marca, então, um entendimento bíblico da conversão. Se não tem uma pregação expositiva, primeira marca, uma teologia bíblica, segunda marca, não expressa o evangelho, a terceira marca, claro que o entendimento da conversão não vai ser bíblico. Nas nossas igrejas, levantaram a mão, estão convertidos. Irmãos, pelo amor de Deus, na Bíblia em nenhum momento é assim que funciona. Existe um trabalho que deve ser feito com essa pessoa que se decide por Cristo. A gente tem que mostrar de fato o que é o reino de Deus para essa pessoa. Não é de qualquer maneira. O entendimento da conversão tem que ser bíblico. O que significa se converter, né? Você estava indo para um lado e você então volta e retorna ao lugar, ou seja, estávamos em Deus, o pecado fez com que a gente se afastasse de Deus, e quanto mais a gente peca, mais longe de Deus a gente fica. Então, se eu estou me distanciando de Deus, converter é voltar-se a Deus. Se a gente não ensinar isso da maneira correta, bíblica, infelizmente, colocamos a quarta marca aí no chão. Quinta marca, um entendimento bíblico da evangelização. Repare que aonde aparece o entendimento sempre tem a sequência da palavra bíblico, ou seja, porque se a conversão não for entendida pela questão bíblica, né, de modo bíblico, vai ser errado. Mesma coisa a evangelização. Quantas e quantas caixas de correio você evangelizou na sua vida? Porque eu me lembro quando eu saía com a galera para evangelizar, quando muito mal falavam eu te amo para alguém na rua, entregavam um panfletinho, colocava alguns e muitos, diga-se de passagem, na caixa de correio. Parecia até que a gente era um panfletista desse que fica na rua aí, né? Ótica, ótica, ou então dentista, né? Orçamento grátis. Parece até que a gente está fazendo isso na rua com os nossos evangelismos, irmão. Isso não é evangelismo. Evangelismo é apresentar o plano da salvação. E de que maneira que a gente vai começar ou conseguir fazer isso de maneira bíblica? Quando a gente entender a Bíblia. Então repare que uma marca vai enfraquecendo a qualidade da outra. Outro ponto, marca de número 6, um entendimento bíblico da membresia da igreja. Irmãos, o que é de fato ser membro de uma igreja? O que é de fato fazer parte de uma comunidade eclesiástica, de uma comunidade de fé? Irmãos, muitos acham que é só frequentar a igreja. E está errado, não é. A gente precisa entender o que biblicamente isso significa, inclusive para impactar o local, a comunidade onde nós estamos inseridos. Então preste atenção, porque só iremos ter um entendimento bíblico da conversão, bíblico da evangelização e bíblico da membresia da igreja quando a gente for bíblico. Caso contrário, a gente vai deixar a vida levar, a vida vai levar mesmo, pode ter certeza disso. Sétima marca aí, disciplina bíblica na igreja. Irmão, disciplina é sempre algo muito emblemático quando a galera pensa em disciplina simplesmente como punição. E disciplina não é punição. Disciplina é um aprimoramento. Disciplina é um lugar de forjar o nosso caráter. E como que são essas disciplinas? Primeiro, 2 tipos de disciplinas existem aqui, pelo menos para a gente refletir. As disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, leitura da Bíblia, né? O entendimento bíblico do que seria tudo isso, para não fazer a moda Bangu, como muitos de nós nas nossas igrejas fazemos, e também a disciplina, que é o cuidado com o membro e com a forma dele se portar em meio a essa sociedade. Como que temos feito isso? Será que essa disciplina tem sido bíblica?
Muitos, em muitos lugares, não. Eu conheço relatos que, se eu fosse tratar aqui também, ficaríamos bastante tempo nesse vídeo e não tem nada a ver com a realidade bíblica. 8ª marca, interesse pelo discipulado e crescimento. Irmãos, só existe um crescimento saudável se o discipulado for bíblico. Se for aquele discipulado que você investe tempo, né? É o discípulo ao lado, é aquele que está ao lado, não para se parecer comigo, mas para se parecer com Jesus. Durante um tempo a gente viu uma galera aí dizendo: fulano é meu discípulo, cicano é meu discípulo, e muitas das vezes esse líder ensinava o seu discípulo a ser como ele. Irmãos, se você não se parece como Jesus, para ter a coragem que Paulo teve, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se você não tem esse know-how, irmão, então, por favor, em nome de Jesus, ensina as pessoas a ser como Cristo, não como você, como Cristo. Nosso alvo é o líder maior, Cristo Jesus. Então, que o nosso discipulado, para que haja um crescimento sério, seja bíblico, apontando para Cristo, apontando para a cruz. E a última marca, irmãos, isso aqui também é um desafio muito grande nos últimos tempos, a gente tem percebido o quanto isso tem sido negligenciado, que é uma liderança bíblica na igreja. Irmãos, infelizmente, muitos de nossos líderes têm deixado a desejar, né? Muitos de nossos líderes não têm apoiado a igreja da maneira que deveria, não têm pastoreado da maneira que deveria. E de repente você fala assim: Johnny, onde está o problema? O problema é que muitos desses líderes não conhecem a Bíblia. O problema é que muitos desses líderes estão mais ligados em quantidade, estão mais preocupados com entradas financeiras da igreja, estão mais preocupados com o que a sociedade vai pensar daquela igreja mediante alguma ação social ou algo do tipo, quando na verdade a preocupação deveria ser em mostrar o céu, mostrar as verdades bíblicas para o povo, fazer com que o povo entenda o porvir, fazer o povo entender que a realidade bíblica aponta para uma perdição, não só para algo futuro de bênção, mas também para um futuro de destruição para aqueles que não são filhos, não são membros de uma igreja local, não fazem parte do corpo, da noiva do Cordeiro. Irmãos, isso é algo muito sério. Então isso é para nossa reflexão. Eu trago esse vídeo para nossa reflexão, inclusive com esse cachorro me atrapalhando um pouco aí nesse momento, né? Antes de gravar não tem barulho nenhum, a gente começa, tem tudo. É maquita do vizinho, é cachorro, tem tudo. Mas eu já estou providenciando aqui uns abafadores para as gravações ficarem legais, né? Para que a gente possa ter mais qualidade também, porque afinal de contas, como eu sempre digo para vocês, temos que ser excelentes naquilo que a gente faz. E por que na igreja não? Por que como líder eu não posso ser excelente? Irmãos, devemos buscar nos aprimorar, porque é o reino de Deus que ganha com tudo isso. E eu e você somos um agentes desse reino, somos embaixadores desse reino e temos que prezar pela excelência nesse reino. Que esse vídeo possa ter te abençoado, que esse vídeo possa ter aberto a sua visão. Se caso a tua igreja não parece em nada com essas características que eu falei, busque ao Senhor, peça direção, converse com sua liderança, mostre a ele o quanto é importante, né, a gente desenvolver essa metodologia na nossa igreja, não simplesmente com o material que eu apresentei, mas essa realidade bíblica das nossas igrejas, o quanto isso vai ser importante e com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém, queridos? Então, envie esse vídeo para quem você gostaria de enviar, que sabe que vai abençoar essa pessoa, o líder, né? Para juntos a gente poder, de fato, exercer o reino de Deus aqui na terra, glorificar e exaltar o nome do nosso Pai amado, do nosso Deus, o soberano, o poderoso, o magnífico. E você pode ter certeza que você vai ser um agente bom no reino de Deus, vai ser aquele que vai promover. Quando eu digo bom aqui, não é porque tem bondade em você simplesmente, né? Pode ser que tenha também, mas é aquele que vai de fato estar fazendo a vontade de Deus e é isso que importa. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe, um forte abraço. Deixo mais uma vez o convite aqui para você que gostaria de participar com a gente do Clube de Assinatura Teológica, que é o Teologia para Todos. Lá a gente tem várias outras ferramentas que com certeza vai ajudar o teu ministério aí e o seu desenvolvimento eclesiástico. Deus abençoe, forte abraço, tamo junto aí, pra glória de Deus. Valeu!